prazer, Lu, ter você aqui. Ok, está gravando, né? Ok. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer a turma organizadora do Diálogos, em nome da Anete, que eu conheço, ela que fez o convite. Ela me conhece bem, eu adoro falar de Petter, para mim é um prazer, né? É sempre muito bom. Uma responsabilidade maior, porque eu falei, Anete, agora eu vou falar com facilitadores e helpers, né? Mais complicado, a gente não pode falar qualquer bobagem, né? Porque agora tem gente que sabe até mais do que nós, mas, enfim, é um exercício, eu gosto sempre, adoro falar de Petter, né? E eu estou aqui, eu acho que esse grupo é muito bom, a gente cresce bastante, aprendo bastante. Eu não apareço muito, né, porque minha ocupação é muito grande, mas eu sempre aproveito muito o conteúdo, e agora a forma de eu retribuir foi oferecer essa palestra. Então, eu sou helper aqui de São Paulo, formado aqui pela Regional São Paulo, por isso que eu conheço bem a NET, né, a gente se cruza aí de vez em quando. Que mais? Então, nós vamos começar com o centramento, para a gente deixar um pouquinho a correria de lado. Eu trouxe o baralhinho da Regional São Paulo, só para a gente pegar uma carta do guia, que eu acho que ele sempre a fala dele é sempre muito bacana aqui com a gente, tá? A gente começa a dar um relaxamento, depois eu faço a apresentação, e depois, como a Anete propôs, a gente se separa em duplas, e vou deixar algumas perguntas aí para vocês refletirem. Depois a gente faz uma partilha geral, tá bom? Então, vamos lá. Alguém quer tirar a carta? Alguém quer tirar? Anete, você quer tirar? Então, vamos lá, eu vou. Então, vai. Eu vou colocar aqui a minha canetinha, tá vendo aqui a pontinha da caneta? Então, eu vou escorregar, você me fala quando que é para parar. Aí. Essa aqui é a da mão ou da cartinha, da caixinha? Não, a da mão. A da mão, tá ótimo. Então, vamos lá. Então, Anete, você pode ligar a musiquinha, ó, essa daqui, tá? Pode ligar a música, por favor. Eu vou pedir que vocês, por favor, vão se sentando de uma forma bem confortáveis, vão fechando os olhos. Vão respirando bem lento e profundamente. Respirem. Percebam o ar entrando, trazendo energia, oxigênio, trazendo pureza, trazendo o novo. Deixa embora o ar que sai. E junto leva as nossas preocupações, as nossas defesas, as nossas tensões. Vão respirando e fazendo essa troca. O ar que entra, procure expandir bem os pulmões. E ao fazer essa troca, vocês vão se sentindo mais relaxados, mais leves. Vão colocando foco na respiração, como se o ar pudesse sair pelos pulmões e vão entrando na corrente sanguínea e percorrendo todas as nossas células. Vão trazendo energia e vida para cada uma das nossas células do corpo. Respirando.
Sintam bem o ar se espalhando. E o ar que entra, passa pelo sangue e vai espalhando em todo o corpo. E a gente vai se sentindo mais relaxado, mais vivos. Vai fazendo como se fosse uma varredura e levando fora todas as nossas tensões, todos os desconfortos físicos, dores. Vão levando de volta até os pulmões, vão saindo pelas narinas. E assim vocês vão se sentindo mais relaxados. Mais tranquilos. Mais energizados. Agora vamos prestando atenção na nossa mente, nos pensamentos que entram, mas não se fixem a esses pensamentos. Deixa eles passarem. Procurem acalmar a mente com relação aos nossos afazeres, nossas tarefas do dia a dia, as nossas preocupações. Vamos aquietando na medida do possível nossa mente e focando aqui no momento presente, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Nesse exato momento não há nada a se fazer de diferente. Apenas estar aqui agora, relaxados. Agora vamos colocar a atenção no nosso coração, perceber qual o sentimento vocês conseguem relaxar e acalmar. Isso é uma escolha a ser feita também. No momento presente, consciente, tranquilos, entregues ao momento, apenas se observando. E agora coloquem o foco na altura do nosso umbigo, na região do plexo solar. Para quem sentir vontade, coloque as mãos nessa região. Percebam e chamem pela consciência espiritual do nosso eu superior. E se abram para a possibilidade de contato, de sensações, de expressões do eu superior. Para que ele esteja aqui presente junto conosco. Que nos traga abertura, que nos traga sabedoria, que nos traga compreensão. Alinhados no momento presente, tranquilos. Abram o coração para as palavras do guia, para iniciarmos hoje. Palestra 124. O aspecto mais poderoso de suas vidas é o inconsciente. Todas as coisas favoráveis, prazerosas,
e vantajosas, assim como as dificuldades e o sofrimento, tudo isso é determinado pelos seus pensamentos e sentimentos inconscientes. Deixem essas falas penetrarem no coração e no corpo de vocês. Não pensem sobre elas, mas percebam suas energias, essas palavras. Voltando o foco na respiração, no ar que entra, no ar que sai. Façam mais uma respiração profunda e bem lenta. E devagarzinho, cada um a seu tempo, vai voltando aqui para a sala, abrindo os olhos. Bem devagar. Bom, boa tarde a todos. Acho que eu vi todo mundo que já estava aí. Boa tarde a todos. Vamos começar então, Anete? Posso começar a apresentação? Hoje nós vamos falar sobre a apostila 180, aliás, 80, né? Da União, Cooperação e Comunicação. A ideia, eu vou passar rapidinho alguns slides para a gente jogar alguns conceitos e depois a gente vai compartilhar, tá bom? Tá certo, Anete, tá certo, Suzana, tá ok? Isso, ok, ótimo. Tá ok. Vou voltar para o começo. Tá ótimo. Certo? Vamos lá, né? Essa palestra é maravilhosa, né? Porque o guia fala que esse estado de união é estar com Deus, né? Só que ele fala que, deixa eu já começar aqui, ele fala que todo ser humano, todos nós, a gente busca esse estado de união. Só que ele fala que no plano terrestre, o nível da nossa evolução da humanidade hoje, esse estado ainda é impossível aqui no estado que nós estamos, né? Fiquei um pouco frustrada, eu confesso, quando eu li isso, que eu falei, poxa, né, a gente estuda tanto, a gente já deveria estar bem avançada, mas enfim,
Esse estado de união, a gente tem lampejos durante a nossa vida, é um estado onde a gente está nesse eu superior, a gente está nesse eu real, a gente é um estado de ser, não é alguma coisa que a gente vai buscar, ou que a gente faça lá fora, ou que a gente contribua lá fora, mas esse estado de união é um estado de ser. E ele envolve, nesse estado de ser, ele está diretamente ligado à lei da causa e efeito, né? Por isso que ele fala que nós ainda estamos longe desse nível de união que a gente gostaria de estar, né? Ele fala que para a gente alcançar essa união, tem duas etapas antes, duas etapas preliminares que podem contribuir para esse processo, esse caminho para a união. O menos desenvolvido, vamos dizer assim, que ele fala, conforme o nível de evolução da pessoa, do indivíduo, ele pode permanecer nesse estado de cooperação, ou então ele um pouquinho mais desenvolvido, ele vai estar nesse estado de comunicação, e o mais desenvolvido de todos, ele está no estado de união. União interna consigo mesmo, com os seus eus internos todos, e união com os outros à nossa volta, né? Ele fala que, então, para a gente chegar a esse estado de união, ele fala que sem cooperação e comunicação não é possível chegar nesse estado de união. E ninguém existe sem cooperação e comunicação. E o homem realmente não sobrevive. Então, se a gente imaginar, nós todos moramos aqui né, eu estou aqui em São Paulo, cada um de vocês está numa cidade. Se a gente imaginar, até para a gente estar aqui juntos hoje, né, precisou ter uma indústria de tecnologia, precisou ter o Zoom, precisou ter ondas, né, ondas de internet por aí, quer dizer, nós estamos todos interligados, mas por trás disso a gente precisou sim contar com cooperação e comunicação. Senão a gente nem poderia estar aqui ao vivo conversando juntos sobre isso, né? Então, é fácil a gente compreender, num primeiro momento, essa comunicação e cooperação nos planos físico e mental. Então, como eu estou falando, por exemplo, os alimentos que estamos aqui na cidade, quando a gente vai comprar uma garrafa de suco, a gente vai comprar um frango, ou vai comprar uma alface, uma maçã, qualquer coisa assim, não só para nós nos alimentarmos, provavelmente isso daí veio de um agricultor que estava lá na lavoura. Então, o aspecto físico e mental, os computadores que a gente usa, os vestuários, as roupas, os transportes, tudo hoje que a gente precisa e usa, tem pessoas atrás, né, que foram contribuindo para que essa malha, essa rede de cooperação e comunicação acontecesse, e é fácil a gente entender isso no nível físico e no nível mental, tá? Hoje em dia também é importante lembrar, com esse problema do coronavírus, no mundo inteiro, as indústrias farmacêuticas de pesquisa, né, o que eles tiveram que estudar, elaborar, e num tempo recorde para fazer essa vacina, e tudo isso, né, objetos de limpeza, álcool, gel, máscaras, enfim. No plano material, que envolve o físico e o mental, a gente entende muito fácil essa questão da cooperação e da comunicação. Mas agora, e no plano espiritual e emocional? Emocional. Vocês conseguem entender que a gente também precisa se comunicar e cooperar para que as nossas necessidades
vamos dizer, de nutrição emocional sejam atendidas, aqui a gente começa a não ter isso muito palpável, né? Como eu falei, eu estou com sede, eu preciso me alimentar, eu vou e compro uma fruta, isso é fácil. Mas e daí quando eu estou triste? E quando eu estou angustiado? E quando eu estou sem esperança, né? É difícil a gente entender isso, que também envolve cooperação e comunicação, tá? Para que a gente entre nesse estado de união, né? Então, é difícil perceber, num primeiro momento, que a cooperação e a comunicação, elas também estão atreladas aqui a nossos planos, a nossa consciência espiritual e emocional, né? E como isso acontece de fato, né? Então, por exemplo, a cooperação, o guia fala que é fácil entender, a gente coopera quando a gente tem um trabalho comum, então, intelectualmente, a gente se une, quando vai fazer um esporte, a gente se une, quando a gente vai fazer um lazer e qualquer coisa assim, a gente coopera, comunica, conversa e faz acontecer, né? Mas por uma família ou um grupo de pessoas estarem bem, né? Um ambiente de trabalho para estar emocionalmente saudável e equilibrado, né? A gente aí já começa a não perceber, não é tão palpável, né? Perceber o quanto a comunicação e cooperação no nível emocional também é importante, né? Para que a gente, no ambiente de grupos que a gente vive, família, trabalho, amizades, que a gente também, através da cooperação e da comunicação, que a gente está nesse estado harmonioso e equilibrado, tá? A gente não tem muito essa consciência, talvez, tá? Então, ele volta a reforçar que tem 4 níveis de consciência, que nesses 4 níveis de consciência, física, mental, emocional e espiritual, estão envolvidos leis, que a gente pode dizer lei do livre-arbítrio, lei de causa e efeito, como ele falou, autorresponsabilidade como forma de crescimento, igualdade para todos, Então, nessas leis, se a gente conhece essas leis e está em harmonia com essas leis, nos 4 níveis de consciência, a nossa vida ela flui, a comunicação, a cooperação e a união é bem mais possível. Agora, se a gente não conhece essas leis, ou ignora, ou por causa do nosso desenvolvimento, a gente não pratica ou não harmoniza de acordo com essas leis, elas, então, são distorcidas. Quando a gente vai, por exemplo, para uma individualidade muito forte, um egocentrismo muito forte, né? A comunicação sou eu em detrimento dos outros, a gente sabe aquelas distorções comuns que acontecem na nossa vida, então a comunicação ela começa a truncar, ela começa a não ser possível, tá? Então a união, que seria o resultado da comunicação e a cooperação, ela fica impossível porque a gente está contrariando essas leis universais, né? De novo, nos 4 níveis de consciência, né? A gente precisaria alinhar com todo mundo esses 4 níveis de consciência e alinhar com as leis espirituais, né? Ele fala que, nesse âmbito da comunicação, existem 2 grandes distorções nas leis da comunicação, que envolvem comunicação, né? Uma delas é um excesso de avidez e ansiedade para se comunicar. Vocês devem conhecer pessoas que querem impor a vontade, impor a verdade, impor o seu ponto de vista, né? São pessoas que distorcem a realidade, elas estão inflexíveis, elas vivem por um prisma meio imaginário, meio fora da realidade, num aspecto muito infantil, muito unilateral, muito exigente, muito uma exigência irreal e infantil.
né? E está longe da reciprocidade saudável que deveria haver entre os relacionamentos de pessoas desenvolvidas, onde há um respeito, há uma livre escolha, a causa e efeito, a lei da igualdade, enfim, autorresponsabilidade, tudo envolvido, né? Então, essa pessoa que se comunica avidamente, ou que ela é muito, impõe muito a forma egóica, individualista dela, né? Ela, ao agir com força, com essa expressão ávida, urgente, ela acaba fazendo com que o outro se defenda. Vocês imaginem uma pessoa que começa a falar exaltado, começa a falar com uma força para se comunicar, com urgência, com exagero, o outro começa a se retrair. Então, nessa distorção, é praticamente impossível as pessoas entrarem em união, que a comunicação seja feita, né? Então, parece que você quer impor suas ideias, essa figura já rodou a internet inteira, todo mundo já deve ter visto, né? Mas são duas pessoas, né? Vamos dizer assim, egocêntricas, com essa avidez e não conseguem incluir o outro, elas são inflexíveis e a verdade delas é somente o que elas conseguem enxergar, elas estão fechadas para a interpretação do outro, né? Então, apesar da vontade da união, apesar da vontade da comunicação, e às vezes o amor envolvido, às vezes a gente faz isso com filhos, com pessoas que a gente ama muito, gosta muito, mas essa urgência, essa avidez ou esse exagero em colocar o seu ponto de vista acaba fazendo o efeito contrário. A pessoa se defende, ela não consegue escutar o que você tem para dizer. Então, nesse caso, com esse tipo de distorção, a comunicação é inviável, completamente inviável. Então, a gente fica num círculo vicioso, principalmente com as pessoas que são caras, as pessoas importantes a nós, né? Porque essa força com que a gente... Quanto mais a gente força que o outro compreenda ou aceite a nossa verdade, mais o outro se defende e a gente acaba se decepcionando, mais a gente sofre, se magoa e fica um círculo vicioso terrível, né? Então, aqui é importante ressaltar o que quer dizer pessoas caras, né? Que são pessoas, esse círculo vicioso, no ponto de vista da consciência emocional, se as pessoas não fossem importantes, talvez a gente não batesse de frente tanto, a gente não precisaria impor tanto, mas quando envolve amor, afeto, admiração, mesmo que a gente não tenha consciência, o nosso estado mais infantil, mais imaturo, toda vez que entra amor, se a gente não tem uma evolução, muito desenvolvimento pessoal, essas pessoas que são importantes para nós, né? Elas, ao não aceitarem ou não escutarem a nossa verdade, a gente começa a reagir emocionalmente. Então, os descompassos são justamente diante daqueles que são importantes, que eu amo, ou que eu admiro, ou que eu realmente eu considero essas pessoas. Quando eu imponho essa minha forma exagerada, eu causo nos outros justamente uma aversão, né? Uma porta fechada, e daí mais eu me decepciono e me magoo, né? Então, o não êxito, né? A gente ainda mais reforça a crença e o não amor, né? A gente reforça aquele padrão vicioso, amoroso, né? Emocional, quando a gente tem essa imaturidade e se impõe de uma forma exagerada, né? E o que é preciso compreender aqui, para a gente começar
a desmantelar esse círculo vicioso é que, na realidade, isso não tem nada a ver com amor saudável nem maduro, são simplesmente pessoas que têm pontos de vista e valores distintos, mas não quero dizer com isso que a pessoa não ama a gente, ela simplesmente ela não está me escutando, ou não está querendo perceber. O que eu estou falando é pela forma, não porque porque ela não me ama. Isso é muito importante para nosso lado infantil emocional, né? A gente compreender que isso não tem nada a ver com amor, mas sim com valores e posições diferentes, isso dá um certo alívio, né? E a segunda distorção é o outro lado do pêndulo, e a pessoa do outro lado, ela é espinhosa, porque quando ela chega assim, com muita força, é como se ela tivesse um monte de espinhos e a gente tem que se defender desses espinhos. Então, o outro lado da moeda, outro tipo de distorção, é a pessoa que, pela sua personalidade ou pela sua estratégia de se comunicar na vida, ela já chega meio retraída, ela já chega meio defendida, né? Então, ela meio que não se coloca, ou se ela se coloca, ela não coloca com muita confiança, e isso também alimenta o círculo vicioso dela, onde ela se magoa, ela encolhe, e tá vendo? De novo, eu não vou conseguir falar o que eu queria, de novo, esse mundo é ruim, de novo, deixando de se comunicar, né? E quando ela vai para esse padrão, onde ela se encolhe e se retrai, na realidade, ela não toma a iniciativa de virar esse jogo, quer dizer, ela não vai buscar dentro dela recursos e forças para que ela tente se expressar de uma forma mais adulta, mais acertada, né, colocar os seus sentimentos. Tudo isso que a gente está falando aqui, as distorções, é da falta de cooperação e comunicação, principalmente no lado emocional, que esse é o nosso problema, tá? Então, daí a gente está sempre meio que oscilando, horas a gente está tentando falar com mais urgência e horas a gente também se retrai. Tá? Então, a comunicação nesses dois casos é completamente impossível, né? Então, a necessidade de comunicação saudável, isso é uma coisa inerente de todo ser humano, todo mundo quer e anseia por uma comunicação agradável e saudável, mas como conseguir emocionalmente uma comunicação saudável, né? A solução nunca está fora, isso é uma parte nossa muito imatura emocional, que a gente quer que o outro adivinhe, o outro né, adivinhe as minhas necessidades emocionais e me atenda. Então, nunca vai vir deste modo e de fora, né? E também não adianta essas duas estratégias de ou usar um forçar ou retrair, né? Não é assim, desta maneira. Para que a gente saia desses dois tipos de distorção, a gente tem que fazer uma investigação profunda e corajosa nesse campo emocional nosso, buscar o que é legítimo, buscar qual é a nossa necessidade emocional, que a gente ainda não tem muito claro, e muitas vezes é uma questão que a gente vem com decepções de uma infância, desde a infância, uma vida inteira, né, nesse ciclo vicioso que se repete, e que quando essa minha dor, né, que eu entendo como falta de amor, ela é provocada novamente, eu não consigo me comunicar, e aí eu vou para essa questão quase de vida e morte, né, mas a gente ainda não tem isso muito claro. Então, por isso, a saída é a gente fazer uma investigação profunda e corajosa nesse campo emocional e ver o que é, de fato, lá embaixo, que é genuíno, que é verdadeiro, que o guia fala, é até divino, né? Mas não a forma de tentar se comunicar de uma forma distorcida.
E quando finalmente a gente entende qual é a nossa necessidade, a gente percebe que esses dois tipos de correntes distorcidas, elas não são mais necessárias. Então, a partir do momento que eu descubro qual é a minha necessidade emocional, e que para pedir ou para que essa necessidade seja atendida, eu vou ter que me comunicar de uma forma mais adulta, mais madura, né? Então, à medida que eu vou tendo essa consciência interna e praticando isso lá fora, a minha comunicação agora de uma forma mais adulta, mais responsável, gradualmente a gente vai vendo a nossa comunicação se tornar saudável, né? Ela, por amor a mim, essa comunicação ela vai ficando mais saudável, vai ficando mais possível, né? Então, a comunicação de verdade é quando a gente aprende a não pressionar os outros para nos comunicarmos, né? Para jogar no outro com uma força as nossas necessidades emocionais, que muitas vezes essas necessidades, nossos desejos emocionais, a gente não faz nem o trabalho de investigação e a gente nem sabe o que a gente quer, mas que se o outro me amasse, ele deveria saber. Então, tem horas que parece que a gente quer que o outro seja um médium e faça o trabalho que a gente mesmo não quer fazer, né? Então, isso envolve violação de todas essas leis que a gente está falando, de igualdade, de livre-arbítrio, de responsabilidade, de causa e efeito. Aqui é uma violação de todas essas leis, né? Então, quando a gente aprende a não pressionar e em vez de jogar para os outros, né, as nossas urgências e as nossas imaturidades emocionais, aí efetivamente a comunicação se faz, né? E tem uma frase do guia que ele fala que é muito legal nesta comunicação, como se fosse, né, como nessa figurinha, uma comunicação empática, né? Onde eu agora vou ajudar o outro, vou me comunicar com o outro para que ambas as necessidades de nós dois envolvidos, a gente nessa troca e nessa cooperação e nessa comunicação, a gente tenha essa união e que as nossas próprias necessidades sejam satisfeitas, né? Uma parceria, na realidade, né? Então, através do estado de consciência, o que vai mudar é a gente agora estar consciente, né? E quanto mais nós tivermos o nosso eu real, né? Primeiro entendendo o que acontece aqui dentro, comunicando-se com as minhas partes, inclusive com a minha parte emocional, mais imatura, com a minha criança, eu entendendo o que é que ela precisa. Neste lugar, através do eu real, com muita maturidade, com muita serenidade, com muita assertividade, eu vou e me comunico lá fora, sem atropelar ninguém, respeitando o outro, respeitando as leis todas, e nesse lugar de eu real, a nossa vida flui, a parceria, a comunhão acontece e a vida flui, né? E o resultado dessa boa subsistência física, mental e agora emocional e espiritual, através do eu real, vai funcionar melhor o nosso caminho em direção à união, tá? Então, só através do nosso eu real, na realidade, com consciência, com maturidade, que eu consigo estabelecer essa comunicação interna, tá? Então, tem uma frase bonita do guia que ele fala: descubram tudo isso e limparão o caminho da verdadeira comunicação em todas as facetas e aspectos. Essa interdependência saudável só pode existir se forem independentes,
não em relação a outra pessoa, mas em relação à sua própria necessidade. Aqui eu colocaria um parênteses, né? Necessidades emocionais e urgências distorcidas, e somente com base na independência que podem ter uma interdependência saudável, tá? Então, acho que é isso. É rápido, eu fiz bem rapidinho, né? Mas vou interromper aqui. A ideia é justamente essa, a união ainda está difícil aqui no nosso grau de evolução que a gente está, a cooperação já é mais fácil de acontecer, mas essa apostila ele trabalha muito esse campo emocional, principalmente, esse campo da emoção, como que é feita a comunicação e por que a comunicação é truncada. Quando eu estiver no meu eu real, entendendo a minha realidade interna, meus desejos que são legítimos e genuínos, e colocando para o outro, né, com maturidade, com realidade, com respeito às leis, a comunhão é possível. E quando a comunhão é possível, a gente está no estado de união. Infelizmente, a gente ainda não consegue manter, mas pelo menos a gente vai tendo esses lampejos que ele fala que são possíveis. Mas a chave está nessa comunicação emocional que a gente ainda titubeia bastante e a gente se perde muito ainda aí, né? Ok? Cadê a Anete? Anete, eu estou aqui, gente, maravilhoso. Obrigada, Lu, gratidão, maravilhoso, foi super clareou, maravilhoso. Agora, a ideia é a gente fazer o compartilhamento, né? Eu acho que seria interessante você projetar as perguntas, embora, gente, eu já coloquei as perguntas no chat, então seria interessante vocês abrirem aí, já darem também uma olhadinha, talvez até dar uma... Su, a gente consegue, na sala compartilhada, acessar o chat? Daqui não, a gente acessa o chat dali da sala, né? Eu compartilhei, vocês estão conseguindo ver? E se elas tirarem uma foto, é que não vai caber tudo. Eu coloquei algumas perguntas. Mas o texto está no chat. A gente pode também colocar lá no grupo compartilhando, embora tenha lá mais gente que não esteja aqui, mas já ajuda. Tá bom, já vou colocar então, gente. Que aí é um acesso que todo mundo pode ter aí na hora da dúvida. Também, ótimo. Mas aí quem puder já copia e cola em algum editor de texto que tem, se tiver no computador. Eu deixo aqui, então, vocês querem tirar uma foto? Espera, como é que eu posso diminuir? Não, pode tirar, Lu. A gente já compartilhou no grupo, já está no chat. Bom. Eu acho que agora todo mundo vai ter acesso. Tá. E você quer que nós trabalhemos em duplas agora, né? Acho que sim, né? Porque assim tá... É mais ou menos em cima do que foi falado na apostila, né? E a chave é a parte emocional nossa, que envolve amor, né? E que muitas vezes a gente é tão distante das nossas, por exemplo, né? Só mais um minutinho, Nete, isso eu falo muito nos meus grupos, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com vocês e, de repente, eu tenho sede, né? Então, eu tenho uma necessidade física, então, vou lá, pego meu copinho d'água, eu não preciso de ninguém, eu vou lá, se eu estou cansada, eu levanto e vou descansar. Enfim, eu estou com frio, vou tomar um sol, pegar um casaco. Então, fisicamente, como a gente tem mais consciência e aprendeu a evoluir o nosso corpo físico, então a gente detecta as necessidades e rapidamente a gente atende as necessidades, tá? O intelecto também, a nossa mente, que é a segunda consciência, também. Eu estou com vontade de aprender uma língua nova. Eu estou com vontade de estudar pétrica. Eu quero aprender sobre uma cultura, porque o ano que vem, quando abrir o Covid, eu quero viajar, sei lá, para a China. China não. Para o Japão.
Outro dia eu falei, China quase me mataram. Tá difícil. Não, então vamos para a Turquia, nas praias da Turquia, sei lá, vamos para qualquer lugar. Tá melhorando, Lu. Ou vamos para o Nordeste, uma praia do Nordeste maravilhosa, não precisa ir para lugar nenhum, mas enfim, né? Todas as minhas necessidades intelectuais, como também foi permitido a nossa educação, a escola, a faculdade, a gente foi prestando atenção nas necessidades mentais, intelectuais. Eu estou trabalhando, agora no meu trabalho precisa que eu use o Zoom, né? Então vou lá aprender sobre o Zoom, e aí vai. O intelecto a gente também movimenta, a gente se supre. Agora, o que acontece quando eu estou com medo, quando eu estou sem esperança, quando eu estou triste? Vocês concordam que já começa a ficar um pouco mais difícil, porque eu não tenho essa rapidez, essa clareza que eu tenho com as minhas necessidades físicas e mentais. Mas que bom que a gente está estudando Petrarch, o foco vai todo para as emoções, né? Então, quanto mais desenvolvida eu estou no meu caminho do autoconhecimento, mais eu tenho necessidades emocionais, percebo rapidamente, né, ou através de uma revisãozinha diária, percebo as minhas necessidades e vou ver como eu posso me suprir ou me comunicar com as pessoas envolvidas para que a minha necessidade emocional seja atendida, tá? Então, a gente patina muito, porque quando a gente fala de amor, afeto, carinho, felicidade, a parte nossa que entra na frente é a parte da nossa criança que ficou atrofiada lá e não ficou compatível com a nossa idade física, né? Mental. Então, a gente tudo interpreta por amor e não amor. Se a pessoa não me faz feliz, ela não me ama. Não é bem assim, né? Ela tem talvez outras formas, outros valores dela demonstrar afeto e amor. Não tem nada a ver com essa ilusão infantil, essa distorção infantil. E é justamente essa dor, essa ferida infantil que não é conhecida, que a gente vai atuar na comunicação ou de uma forma impositiva, exagerada, ou encolhida, recuada e retraída, né? Então, a gente precisa... Enfim, tá aí, gente. Agora as perguntinhas a Anete já passou, vocês debatem, depois a gente dá o quê? Uns 15 minutos? É rapidinho, gente, não é? Bom, eu vou pegar um pouquinho o que vocês estão falando e a hora que vocês quiserem, alguém levanta a mão aí, eu paro, tá? Então, assim, é muito importante, né, que a gente perceba que as nossas dificuldades de comunicação, elas começam quando a parte emocional está envolvida, né? É aí que a gente começa a ir para um campo inconsciente, né? Que é oculto, que a gente não tem muito acesso, como a cartinha inicial falou, né? O mundo inconsciente que nos governa, né? Então, esse campo emocional que a gente está aprendendo a trabalhar com o Petrarch, que se conhecer e dominar as necessidades emocionais, para que a gente... Quando é privado, ou quando a gente não... as nossas necessidades não são consideradas por aqueles que são caros a mim, né, ou pessoas importantes para mim, isso dói, a gente entende como não amor. Isso dói, a gente entra na hora em reação emocional. E quando a gente entra em reação emocional e atua por essa reação emocional, a gente, na realidade, está revelando o grau de amadurecimento e desenvolvimento que nós estamos, né? Então, isso é muito importante, a gente entender que quanto mais a gente reage emocionalmente, através do eu inferior, do ego, da criança ferida, ou o que seja,
né? Nós estamos nos revelando, como diz Napoleão, é outra apostila, 180, aquela dos relacionamentos, na realidade, a gente está se revelando o grau de evolução espiritual e emocional que nós estamos. E agora, quanto mais, como falou a Sueli, a Anete falou lá atrás, quanto mais a gente conseguir dominar a nossa criança interna, o nosso eu inferior, como eu falo, segurar o rabo do nosso eu inferior, segura o rabinho dele lá, não reage, que nem o Lu falou. Às vezes, Lu, não precisa nem esperar um dia, mas se a gente respirar um pouco, esperar, né? Apaziguar aqui, a gente faz essa comunicação interna, adulto, eu real, criança, adulto, eu real, o que é que está acontecendo, qual é a necessidade que você tem, o que eu posso fazer, né, por essa necessidade, e às vezes a gente vai ficar em paz quando a gente já começar esse diálogo interno, é muito interessante, né? E daí, neste lugar de eu real, de realidade, de maturidade, daí sim, né, com a cabeça bem fria, bem tranquila, neste lugar de maturidade e realidade, eu vou de encontro ao outro, me comunicar de uma forma mais elevada, né? Aí sim a comunicação é possível. Porque se for cheio de dores e feridas, não vai dar certo. Não vai dar certo porque na hora que eu vou no meu pior, no meu inferior, na minha criança ressentida, o outro vai reagir na mesma sincronicidade, na mesma frequência, vocês percebem isso? Então, se eu vou reativa, de eu inferior, de ego, individualidade, que nem a Elza falou, sem, é a minha opinião contra a sua, é a minha verdade egóica, é a minha dor da criança, é o meu eu inferior que quero te punir, eu quero me vingar. Nessa força que eu vou, a comunicação já acabou antes de começar. Só pela minha postura já acabou, né? Então, realmente, a união, a gente está longe ainda de estar nesse estado de eu real adulto, né? A gente ainda tem várias recaídas durante o dia, durante a semana, né? Mas vamos continuar trabalhando, que pelo menos a saída a gente sabe. O que eu acho bacana do Patrick é que a saída está dentro da gente, não está fora. Isso que é sensacional, isso dá um poder gigante, né? Dá uma independência, né? Nossa, isso dá uma independência maravilhosa. Mas é para a gente pensar mais nesse assunto, mas quando parece que a gente está em guerra com o outro, né, nesse relacionamento desarmônico, quando a gente faz essa investigação e a gente descobre a necessidade emocional legítima, não parece que acalma um pouco esse duelo, não parece que acalma? Né? Sim. Isso é que é sensacional, que eu acho o Patrick, ele é sensacional, porque quando a gente chega na criança, no campo emocional, nessa dor que é legítima, é inquestionável, essa dor é legítima, a forma de conseguir isso é que destrói tudo, que afasta, que a comunicação não é possível. Mas daí, quando a gente chega na legitimidade, a gente pode sim agora, como ele diz, com o eu real, de uma maneira muito serena, muito segura, muito confiante e esperançosa, a gente vai até o outro, né, fazer essa comunicação para que a sua necessidade emocional seja suprida. Mas o que é mais sensacional, né, quando eu paro e escuto a minha criança, o amor por mim já começou a operar. E nesta hora que o amor por mim já começou a operar, eu pouco preciso do outro lá fora. Isso é genial, isso é genial. Entende? Por isso que a gente fica em paz, né? E dá para a gente negociar com o outro, se comunicar de uma forma muito menos exagerada e urgente, porque o fato de eu parar, né, e chegar até a minha criança e validar o que ela necessita, isso é amor.
Entendem isso? Isso é sensacional. Sueli e Johnny, isso a gente faz na nossa revisão diária, lá nos nossos grupinhos, e a gente chega nessas necessidades e a gente fala, uau, né?